vamos começar aqui a ver produto entre vetores. O primeiro deles é o produto escalar. Produto escalar. E dado dois vetores, vamos sempre, quando falar dois vetores, vamos usar o vetor U, x1, y1, z1, e o vetor V, dado pelas coordenadas x2, y2, z2. Portanto, dado dois vetores em uma base ortonormal P e J, vetor K, o produto escalar de U por V é um número real, não é um vetor. Por isso que eles chamam de escalar, que o resultado entre esse produto de dois vetores, denotado U ponto V, vai ser a soma do produto de cada uma das coordenadas. Então, x1 com y, x2, x1, x2, mais y1 com y2, mais z1 com z2. E esse número aqui é um escalar, como a gente pode ver. Esse número pode ser tanto positivo, negativo ou até nulo. Vamos fazer um exemplo rápido aqui, com alguns números. Vou falar que o nosso vetor U é igual a 2i menos 3j mais 2 vetor k. E o vetor V ele vai ser menos i mais 2j menos 3k. Então, se eu quiser saber qual que é o produto escalar entre esses dois vetores, eu vou ter 2, que multiplica menos 1, mais menos 3, multiplica 2, mais 2 por menos 3. Isso aqui eu vou ter menos 6, 12, com menos 2, menos 14. Aqui resta fazer duas observações. Primeira, o produto independe da base fixada. Tá? Se a gente colocava uma outra base, o resultado seria tudo nessa base aqui comum. Então, independe da base fixada para o vetor U e V. O segundo, produto escalar entre esses dois vetores não nulos podem ser tanto um número, como eu falei, positivo. Então, produto com V pode ser tanto um número positivo, negativo ou igual a zero. Mas é sempre um número real, tudo bem? Quais são as propriedades do produto escalar? Então aqui vamos colocar mais um terceiro vetor. Temos o V, a base. Vamos colocar também o W. Vai ser igual a x3, y3, z3. Vou colocar ele aqui. Então, a primeira propriedade que vamos colocar vai ser a comutativa, ou seja, produto de U com V, mesma coisa que vetor V, produto escalar, vetor U.
Tá? Aqui é a propriedade comutativa. E ela vale para qualquer vetor U e V. Essa aqui é a maneira fácil de provar, é simplesmente substituir as coordenadas de U e V aqui nesse produto e observar que isso é verdade. Fazer ela aqui para esse caso, as outras propriedades também. Então, isso aqui vai ser o vetor V ser igual a x1, y1, z1, escalar x2, y2, z2, isso aqui vai ser igual a x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. O produto entre escalares é comutativo. Isso aqui é a mesma coisa que x2, x1, mais y2, y1, mais z2, z1. E esse aqui é a mesma coisa que o produto de V por U. Segunda propriedade vai ser a de produto por um número real. Então, número real multiplicando por U. Produto vetorial V. Mesma coisa aqui. U alfa vetor V. Também a mesma coisa aqui. Alfa U vetorial V. Isso aqui para qualquer alfa real. Também para qualquer vetor U e V. A prova dessa é simples, basta substituir U e V aqui por essas coordenadas e vocês conseguem deduzi-las. Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade é a distributiva. Podemos ter U, produto escalar de V mais W. Isso daqui é igual a U, produto escalar com V, mais U, produto escalar com W. A gente também pode escrever isso aqui de outra forma. Podemos escrever U mais V com W. Isso aqui vai ser o vetor U escalar W mais o vetor V escalar W. Tanto um ou outro, a mesma coisa. Isso aqui é a propriedade distributiva. A quarta propriedade é a do módulo. A gente vimos que o módulo do vetor U, em uma das aulas anteriores, como sendo a soma ao quadrado das coordenadas do vetor. Então, x1 ao quadrado, y1 ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Raiz da soma deles vai te dar o módulo desse vetor U. Mas dá para representar isso aqui também como um produto escalar. A gente representa como sendo raiz do vetor U por ele mesmo. Certo? É esse caso aqui. Em vez de V, você coloca U, aí vocês vão ter x1 ao quadrado, aqui você teria y1 ao quadrado e aqui z1 ao quadrado. Essa quinta propriedade é praticamente uma definição geométrica do produto escalar. Vou colocar aqui uma definição métrica do produto escalar. Então, basicamente diz que o
produto vetorial de U com V é igual ao módulo do vetor U, módulo do vetor V, e o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Vou fazer um desenho aqui. Aqui o nosso vetor V. O nosso vetor U. Esse é o ângulo entre eles, que é o θ. A gente pode... Vamos só completar o paralelograma. Sabemos que o vetor daqui até aqui é o vetor U mais V. Portanto, esse outro vetor aqui vai ser o U menos V. Esse é o vetor U menos V, que forma esse triângulo, sendo isso aqui logo uma hipotenusa. E pela lei dos cossenos, a gente pode relacionar esse comprimento com o comprimento desses outros dois vetores e o ângulo entre eles, né? A lei do cosseno é mais ou menos o seguinte. Esse lado ao quadrado, que eu vou escrever aqui, é igual a esse ao quadrado mais esse lado ao quadrado menos 2 vezes módulo de U cosseno de θ menos 2 vezes esse comprimento com esse e o cosseno do ângulo. Mas quem vai ser esse U menos V? Vamos ver aqui. Módulo de U menos V ao quadrado. Como vimos aqui, o módulo do vetor U vai ser o produto deles. Então, vamos fazer o produto desses vetores. U menos V, produto escalar de U menos o vetor V. Tudo bem? Estamos usando a propriedade 4 aqui. O módulo desse ao quadrado, eu tiro a raiz, vou ter ele com ele mesmo, o escalar com ele mesmo. Então, aqui a gente vamos abrir esse produto, vamos ter U com U, vai ser U escalar U menos U escalar V menos V escalar U mais V escalar V. U escalar U é o módulo de U ao quadrado. Da propriedade associativa, temos que V escalar U é a mesma coisa que U escalar V, portanto aqui vamos ter 2 vezes U escalar V, e aqui mais o módulo de V ao quadrado. Agora vamos comparar essa equação aqui da lei dos cossenos com essa aqui do produto escalar que fizemos. Temos módulo de U ao quadrado, módulo de V ao quadrado, e temos esse termo aqui, menos 2, esse produto, como sendo isso aqui. Relacionando essas duas igualdades, a gente chega em que U menos V, U escalar V, desculpa, U escalar V vai ser igual ao módulo de U, módulo
do vetor V, cosseno do ângulo entre eles. Que é essa relação aqui, né? E essa é a interpretação geométrica dela. Vamos para mais uma propriedade interessante, consequência dessa, que é a ortogonalidade. Se a gente tem, se esses dois vetores U e V não forem nulos, tá? Caso eles não forem nulos, então, se eles não forem nulos, então o produto de U com V, que resulta nulo, no escalar nulo, isso implica que o ângulo, esse não é nulo, portanto o cosseno de θ tem que ser zero. Ou seja, nesse caso, θ vai ser igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. O importante é que U está perpendicular ao V, né? Ele é ortogonal. Caso dois vetores sejam ortogonal um ao outro, o produto escalar dele é zero. E o sétimo, já que estamos falando do ângulo aqui, esse ângulo, a gente pode isolar ele, falar cosseno de θ vai ser igual o escalar V. E aí a gente passa dividindo o módulo de cada um deles. Módulo do vetor U, módulo do vetor V. Portanto, o ângulo vai ser o inverso do cosseno, que é o arcosseno. Vetor U, escalar V, dividido por módulo de U, módulo do vetor V. E nesse caso, caso o ângulo seja agudo, vamos ter um ângulo entre θ de 0 a π sobre 2. Isso implica que nessa faixa o cosseno do ângulo é positivo. Implica também que se o cosseno do ângulo for positivo, o produto aqui deles também vão ser positivo. Então, o escalar V vai ser maior que zero. Em vez de um ângulo agudo, se a gente tem um ângulo obtuso, isso indica que θ é maior de π sobre 2 e menor de π. Nesse caso, o cosseno de θ é negativo. E se o cosseno do ângulo for negativo, o produto escalar de U com V também vai ser negativo. U escalar V é negativo. Vamos ver uma aplicação do produto escalar, que é, deixa eu subir aqui, a aplicação produto escalar. E essa vai ser a dos cossenos diretores. Tá? Então, dado o nosso vetor U, aqui vou só trabalhar com 1, então vou escrever só x, y, z, sem o 1. E dado a base ortogonal P dos vetores I, J e K, eu vou chamar dos ângulos entre o vetor U e esses versores de alfa, beta e gama. São
ângulos entre U, vetor U, e vetor I, J e K, respectivamente, tá? Os cossenos, no caso diretores de U, quem vai ser o cosseno diretor de U? Vai ser o cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Tudo bem? Vou fazer um gráfico aqui para ficar mais claro. Aqui, os eixos ortogonais. Agora eu vou desenhar os vetores IJK, nossa base, o vetor I, J, vetor K, e agora colocar aqui o nosso vetor U. Um pouco aqui, subir aqui a projeção. Esse é o vetor U. Então, vamos colocar quem são os ângulos. Alfa é o ângulo entre o vetor U e o eixo I. Então, é daqui do U até o vetor I, esse é o ângulo alfa. Beta é o ângulo entre U e J. Então, esse aqui vai ser o ângulo beta. E gama é o ângulo entre U e o vetor K. U e K, esse é o gama. Se a gente for escrever cada um desses, vamos escrever da seguinte forma. O vetor U, nessa base, será xi mais yj mais z vetor k. Se eu for escrever esses vetores da base, quem são eles? 1 vezes i, justo? Isso aqui é 1i, 0j mais 0k. Nosso vetor j vai ser 0i, 1j mais 0k, e assim para o k também. Por que vamos fazer isso daqui, né? Isso aqui, depois na representação de coordenadas, será isto. Será 0, 1, 0. E esse será 0, 0, 1. Então, se a gente quiser fazer o produto escalar de U com I, será o vetor x, y, z, produto escalar, com o vetor 1, 0, 0. O resultado disso é x. O escalar j vai ser x, y, z, produto escalar 0, 1, 0. Quem vai ser? Vai ser y. Se faço produto escalar de U com o vetor k, vai ser x, y, z, vetor 0, coordenada 0, 1, vai me dar z. Mas vimos na definição de produto escalar, podemos escrever o V como sendo módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então, quem vai ser, seguindo essa regra, o escalar I? Vai ser módulo de U, módulo de I, cosseno do ângulo entre eles. Falamos que o cosseno do ângulo entre U e I é o alfa. Então, aqui vai ser cosseno
de alfa. Quem que vai ser o módulo de u? Vai ser a soma ao quadrado das coordenadas, e aí a gente tira a raiz. Vai ser x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Quem que vai ser o módulo do vetor i? Uma base ortonormal. Portanto, o módulo é 1. E aí sobra cosseno de alfa. Fazer u escalar j. Vai ser módulo de u, módulo de j, cosseno beta. Vai dar a mesma raiz, porque é o módulo do mesmo vetor u. Só que o ângulo entre u e o vetor j é beta. Então, cosseno beta. A gente faz a mesma coisa aqui. Vetor k. Cosseno gama. Vai dar a raiz x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Cosseno gama. Essas são as duas formas de escrever esse produto. Então, isto vai ser igual a isso, este igual a esse, e esse igual a esse. Vamos escrever em termos do ângulo que nos interessa. Em termos do ângulo, vamos ter o seno de alfa vai ser igual a x dividido pela raiz de x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Cosseno de beta vai ser y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E cosseno de gama vai ser z dividido por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui. Vou deixar aqui um exemplo para vocês. Se você é dado um vetor u, como sendo 2i menos 2j mais vetor k, e pedir quais são os cossenos diretores, então ele quer saber quem vai ser cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama, você vai ter cosseno de alfa vai ser x, nesse caso é 2, dividido por 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, vai dar 9, raiz de 9 é 3. O seno de beta vai ser y, no caso aqui, menos 2 por 3, porque é o mesmo comprimento desse vetor u. O seno de gama vai ser 1/3. Quais são as propriedades do cosseno diretores? Aqui as propriedades. A primeira delas é que o cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Isso para qualquer ângulo alfa, beta, gama reais. Tudo bem? Como que eu provo isso? Simplesmente vocês vão usar esse valor aqui, para o cosseno de alfa ao quadrado, vão somar com esse e vão somar com esse ao quadrado também. Aí vocês podem verificar que isso dá 1. É fácil de demonstrar. A segunda propriedade é que as coordenadas de um versor são os cossenos diretores. Ou seja, o que é um versor? Versor é aquele vetor cujo módulo é unitário. Tá? A base ortonormal, que representamos aqui em cima, o vetor i, j, k. I, j e k são versores. Então, se o módulo do nosso vetor u for igual a 1, o módulo disso daqui é igual a 1, a gente vai ter que o cosseno de alfa
vai ser x dividido, aqui é o módulo desse vetor, vai ser igual a x. Cosseno de beta vai ser igual a y. E o cosseno de gama vai ser igual a z. Portanto, para um versor, se você precisa das coordenadas dele, é nada mais que os cossenos diretores. Tudo bem? Esses são os cossenos diretores que representam as coordenadas. Isso aqui para módulo de U igual a 1, para os versores. Vamos para uma outra aplicação do produto escalar, que é a projeção ortogonal do vetor U na direção do vetor V. Então, vamos desenhar, então vamos colocar os dois vetores. Então, seja o vetor U de OA, ponto O, ponto A, esse é o nosso vetor U. Vamos também escrever um segundo vetor V, que é do ponto O ao ponto B. Esse vai ser o nosso vetor V. Vamos colocar um ângulo entre eles de alfa. Então, vou voltar aqui, escrever o nosso V, sendo OB. Vamos também colocar agora a projeção. Qual que vai ser a projeção de U na direção V? Vamos colocar, essa é a direção V. A projeção ortogonal, isso é essa. De modo que aqui temos um ângulo reto. Tá bom? E vamos chamar esse ponto aqui de H. Projeção de U na direção V vai ser um vetor de O até H. Então, nosso vetor OH vai ser, em muitos livros, a projeção ortogonal de U na direção de V. Em vez de escrever toda essa palavra, a gente representa da seguinte forma, tem na maioria dos livros. Projeção do vetor U na direção do vetor V. Tá? E é claro que agora a gente vai querer escrever isso em termos, esse vetor aqui, em termos do vetor U e V. Primeiro de tudo, para começar, vamos observar que a projeção de U na direção V é nada mais um vetor que vai estar aqui nessa linha. Ou seja, é um proporcional, tem a mesma direção do vetor V. Então vamos colocar um MV. E o nosso vetor OH, a gente pode escrever ele como sendo OA mais AH. OA mais A até H. Isto é, OH, falamos, OH vai ser o MV. MV. Esse aqui é um M vezes V, vai dar esse vetor aqui. Este vai ser igual a OA, que é nosso vetor U. Aqui. E AH. Ou seja, agora a gente vai tentar isolar quem é AH aqui. AH vai ser MV
menos vetor U. Mas por que eu escrevi em relação a H aqui? Se essa projeção é ortogonal, temos um ângulo reto aqui. Ou seja, o vetor AH é perpendicular ao nosso vetor V. Sabemos que o produto escalar de um vetor e o outro, quando é perpendicular, ele é nulo. Ou seja, AH escalar V é igual a zero. Se a gente usa AH que determinamos aqui, vamos ter MV menos U escalar V é igual a zero. Isso daqui implica MV. Propriedade distributiva, vamos usá-la agora. Escalar V vai ser igual a U escalar V. Aqui vai dar M, V escalar V é módulo de V. Isso aqui vai ser igual a U escalar V. O que falta para determinar a projeção é simplesmente M. Justo para a gente saber a projeção, e a gente tem M aqui em função de V e U. Portanto, a gente pode escrever M aqui, isso aqui vai ser M vai ser igual ao vetor U escalar V dividido por módulo de V, que é módulo de V ao quadrado. Tudo bem? Esqueci de colocar o quadrado, deixa eu corrigir agora aqui, que é V escalar V. Então, a projeção do vetor U na direção V vai ser igual ao vetor U escalar vetor V dividido pelo módulo do vetor V ao quadrado vezes o vetor V. Essa é a projeção de U na direção V. Nessa figura aqui, note que U escalar V é um ângulo menor de 90 graus. Portanto, U escalar V, para esse caso, vai ser positivo. E a projeção de U direção V tem o mesmo sentido. Vamos ver agora o que acontece se a gente coloca o sentido contrário. Vamos colocar aqui o nosso ponto O. Aqui temos o nosso vetor V, de O a B, vetor V. Vamos colocar um ângulo maior de 90 graus aqui. Esse é o ponto A, esse é o ângulo alfa. Nesse caso, projeção desse vetor U na direção V, 90 graus, vai ser esse vetor aqui, até esse ponto H. Vai ser. Está vendo que o sentido é contrário? Porque nesse caso aqui, esse aqui é o caso 1, caso 2, esse é o caso 1, caso 2, o escalar V é negativo. Portanto, a projeção de U em direção V tem o sentido contrário. Tudo bem? Vamos agora ver o produto vetorial. Portanto, o produto vetorial, dado dois vetores, U e V, sempre representados numa base ortonormal
IJK, produto vetorial de U por V, representado da seguinte forma: U, produto vetorial V. Produto escalar é um ponto, produto vetorial é a cruzinha de multiplicação. Produto escalar gera um escalar, produto vetorial, isso aqui vai dar um outro vetor, e não um escalar. Então, vamos ver o que acontece agora. Se esse vetor U e V forem linearmente dependentes, se U e V forem linearmente dependentes, o que isso significa? O que vai acontecer com o produto vetorial? Eles vão ser nulo. Vamos ver isso aqui em um instante. E se o vetor U e V forem linearmente independentes, um ângulo alfa entre o vetor U e V, o comprimento desse produto vetorial, ou seja, o módulo de U vetorial V, vai ser dado por módulo de U, módulo de V, seno do ângulo entre eles. Note que no produto escalar era cosseno, aqui é o seno. A direção, demos um módulo, agora a gente quer saber a direção desse vetor, porque o vetor possui módulo, direção e sentido. Esse daqui é o módulo, tá vendo? O módulo desse produto. E a direção? Direção do vetor U vetorial V vai ser perpendicular ao vetor U e também perpendicular ao vetor V. Então, para qualquer vetor U e V no espaço, ache uma direção que seja perpendicular a esses dois, e isso vai ser a direção do seu vetor U vetorial V. E o sentido agora? Isso aqui é a direção e o sentido. A gente descreve o sentido de modo que a base formada por U, V, no caso U vetorial V, seja uma base positiva. Isso aqui é a mesma coisa que usar a regra da mão direita, né? Vamos desenhar aqui o vetor U, vetor V e vetor que sai do plano UV. Então, imagina aqui um plano UV. Esse vai ser o U vetorial V, com um ângulo alfa entre eles. Então, a regra da mão direita, o primeiro passo é esticar o polegar da mão direita. O segundo passo é fechar a mão de modo a seguir a direção do menor ângulo entre U e V. Portanto, a sua palma da mão vai estar com o polegar para cima, apontando na direção de U, e você vai fechar a sua mão direita na direção de V.
podemos tanto dar essa volta, mas essa não é a volta de menor ângulo. A volta de menor ângulo é essa. E se você fazer esse movimento, o polegar, que está esticado, vai dar o sentido do vetor, o vetorial V. Tudo bem? Nesse caso é para cima. Qual a interpretação geométrica desse produto vetorial? Né? Vamos colocar aqui. Interpretação geométrica. Vamos desenhar os dois vetores. Então, vamos colocar aqui o vetor V, vetor U. Então, U vai ligar, a gente pode usar a regra do paralelogramo aqui, só para ficar mais claro. Temos um ângulo, vamos colocar aqui θ, entre U e V. Esse é o ponto A, E, C e D. No nosso caso, temos o vetor U de A para B e o vetor V de A para D. Então, aqui temos podemos imaginar um triângulo. Esse ponto aqui é o ponto E. Esse aqui é o mesmo triângulo. Essa altura, chama de H, vai ser, vamos ter, H dividido pelo vetor V vai ser igual ao seno do ângulo θ, que é o módulo do vetor V. E a área do paralelograma, ABCD, vai ser base pela altura. Né? Se a gente recortar esse pedaço aqui de triângulo, ele é identicamente igual a esse outro pedaço aqui. Daria um retângulo. E a área de um retângulo, a gente sabe que a base, esse comprimento, que é U, esse pedaço a gente coloca aqui, pela altura, H. Então, esse aqui vai ser módulo de U, que é a base, pela altura. Módulo de U, altura, podemos passar o módulo de V aqui multiplicando, esse módulo do vetor V, seno de θ. Isso daqui, vimos que é o módulo do produto vetorial de U com V. Tá? Aqui em cima. O módulo de U com V é o módulo de U, V, seno do ângulo entre eles. Que é isso daqui. Agora, isso aqui é a área do paralelograma. Ou seja, essa área aqui. Tá? E se a gente quiser só a área do triângulo, no caso, a área do triângulo ABD. Seria esse triângulo aqui. Ó. Agora fica mais claro, não? Desenhando assim, vemos que essa área corresponde exatamente à metade de todo o paralelograma. Essa figura é
igual a essa figura aqui invertida. Portanto, a área desse triângulo vai ser a metade da área do paralelograma. Ou seja, meio vetor U vetorial V. Tudo bem? Esse é o vetor U, esse é o vetor V. Então, dessa forma, temos a área também. Então, a interpretação geométrica do produto vetorial é que ele está associado à área de figura, podendo ser do paralelograma ou do triângulo que está contido entre esses vetores. Vamos agora ver a parte de produto vetorial usando as coordenadas. Em função das coordenadas. Vimos que a notação de coordenadas é útil fazer as contas. Então, dado o nosso vetor U como sendo x1, y1, z1, e o vetor V vai ser dado por x2, y2, z2, sempre uma base ortonormal i, j, k. A gente escreve o vetor resultante do produto vetorial de U com V como sendo o determinante. Aí a gente coloca os nossos vetores de base na primeira linha, o vetor U segunda, e V é o nosso terceira linha. São 2, Z2. Isso daqui vai nos dar o módulo, a direção e sentido, porque é um vetor. Vou fazer um exemplo aqui para poder fixar isso daqui. Vamos supor que o nosso vetor U seja 2, 3, menos 1, e que o vetor V seja 0, 4, 2. O produto vetorial de U com V vai ser o módulo, sempre na base I, J, K. Vetor U é 2, 3, menos 1. Vetor V, 0, 4, 2. Vamos achar o determinante. Então, I, o determinante dessa submatriz, 3, menos 1, 4, 2. Eu mudo o sinal. Determinante da submatriz, excluindo a coluna 2, linha 1, vai ser 2, 0, menos 1, 2, mais K, aí eu excluo a primeira linha, a terceira coluna, e eu acho o determinante da matriz resultante, 2, 3, 0, 4. Isso daqui vai me dar 6 menos 4, menos 4 vai me dar 10. E aqui eu vou ter 2 com 2, 4, menos 0, 4 com menos 4, J, mais 2 vezes 4, 8, menos 0, mais 8K. Esse é o vetor resultante desse produto, né? Que nessa notação vai ser 10, menos 4, 8. Vamos dar uma olhada nas propriedades desse produto vetorial. Tá? Quais são elas? Se a gente tem um vetor U, V, W qualquer e um alfa real. A primeira delas é que o produto vetorial de U com V, ela não é associativa que nem o produto escalar. Tem um sinal menos se a gente muda a ordem. Tudo bem? O vetor, o produto por um real,
vezes U vetorial V, esse produto aqui primeiro, é a mesma coisa aqui, alfa de U vetorial V, também é a mesma coisa, vetor U vetorial de alfa com o vetor V. Terceira propriedade, a distributiva, temos que U vetorial, uma soma de vetores, é igual a U vetorial V mais U vetorial W. Tudo bem? E para provar todas essas três propriedades, simplesmente usa essa relação aqui, ó. Tá? Se você coloca isso e resolve o determinante, para cada um desses casos, vocês podem verificar que a igualdade vale. Como última parte aqui de produtos vetoriais, vamos ver o produto vetorial duplo, tá? Vou subir aqui. Produto vetorial duplo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho dois produtos vetoriais, U vetorial V, vetorial W. Agora, vou colocar uma parênteses para indicar quem eu faço primeiro. Ou eu poderia ter U vetorial V, vetorial W, fazendo esses últimos dois primeiro. Para fixar essa ideia, vamos usar um exemplo aqui. Vamos ter o nosso vetor U como sendo 3, 0, menos 1. O vetor V vai ser menos 1, 1, 2. O vetor W ele vai ser o 1, menos 1, 0. Então, se a gente faz U vetorial V, isso aqui vai ser I, J, K da nossa base, U que vai ser 3, 0, menos 1, V, menos 1, 1, 2. Resolvendo esse determinante, vocês vão achar que vai dar I menos 5J mais 3K. E se fizermos esse caso aqui, seria U vetorial V, depois vetorial W, como que a gente calcula isso? Vai ser vetor na nossa base I, J, K, U vetorial V, que é esse daqui, 1, menos 5, 3, e o vetor W, que é 1, menos 1, 0. Isso vai resultar no vetor que vai ser 3i mais 3j mais 4k. Vamos agora fazer o contrário. Vamos fazer V e W antes. V vetorial W vai dar vetor I, J, K. Vetor V vai ser menos 1, 1, 2. E W, 1, menos 1, 0. Resolvendo isso aqui, vocês vão achar 2i mais 2j. Portanto, se fizermos o vetorial V, vetorial W, vamos ter nosso vetor de base I, J, K, o vetor U, que é 3, 0, menos 1, o vetor V, vetorial W, que é 2, 2, 0, que é esse aqui que a gente calculou. E o resultado desse vai ser 2i menos 2j mais 6k. Então, em geral, este e esse, eles não são iguais, tá? Eles são diferentes. Essas duas relações, elas
não são associativas. Tudo bem? E qual a interpretação geométrica de um duplo produto vetorial? Interpretação geométrica do duplo produto vetorial. Vamos falar, no caso, o vetorial V, vetorial W. O que isso aqui me representaria? Então, vamos desenhar aqui. Vamos colocar um plano. Nesse plano, vamos colocar um vetor V, vetor U. Portanto, a gente está supondo que o vetor U e o vetor V são coplanares. Nesse plano P, tudo bem? E o vetorial V, quem é ele? Tá? Vimos que esse vetor ele tem direção tanto perpendicular a U quanto perpendicular a V. Qual vetor aqui que a gente pode colocar que seja perpendicular a U e a V? Esse aqui. Esse é o único, o vetorial V, perpendicular a V, perpendicular a U. E o ângulo menor entre eles é esse. Portanto, ele poderia até apontar lá para baixo, né? Mas pela regra da mão direita, te dá a direção e aponta ele para cima. Agora, vamos colocar um vetor W qualquer aqui. Vamos colocar, sai numa direção assim. Esse é o nosso vetor W. O produto resultante, o vetorial V, que é perpendicular a U e a V. Se eu faço ele vetorial W, ele vai ser ortogonal a UV e a W também. Se ele é perpendicular a W, a U e a V, ele vai ter uma representação no plano. Ele vai ser alguma coisa do tipo vetor U, V, vetorial W. Ele vai ser alguma coisa alfa U mais beta V. Vamos tentar clarificar isso aqui um pouco. Fazer a projeção de W aqui nesse plano. Tá? Se a gente for pegar uma outra cor aqui, desenhar um plano que contém W e o produto vetorial U com V, vai ser alguma coisa tipo assim. Ele vai cortar aqui o plano P. E aí a gente sabe que o produto vetorial de dois vetores, U e W, o V com W, vai ser perpendicular a W e a este. Então vai ser um vetor que aponta aqui 90 graus com W e 90 graus com V. Vai ser esse produto aqui. Agora, esse vetor ele vai estar nesse plano P. Vai ser alguma componente do vetor V e uma componente do vetor U. Que é isso que escrevemos aqui. Vamos ver um exemplo. Vou pegar aqui. A gente pode, nesse caso, para simplificar, escolher o vetor U em uma direção bem específica. x1, 0, 0. O vetor V, vamos colocar ele no plano xy. Então vai ser x2, y2 em uma componente nesse outro sentido. E o vetor W
ele vai ser arbitrário. Vamos colocar ele em todos os sentidos. x3, y3, z3. Se fizermos o produto, o vetorial v, vai ser ijk x1, 0, 0, x2, y2, 0. Isso daqui vai dar esse 0, 0, menos 0. Esse eu vou ter 0 também. E na direção K eu vou ter x1, y2. Bem, se fizermos agora o produto com W, ou seja, o vetorial V agora com o produto do vetor W. Nossa base e K, U com W é 0, 0, x1, y2, W é x3, y3, z3. Isso daqui vai dar, para o componente x, eu vou ter menos x1, y2, y3. Para y, eu vou ter x1, y2, x3. Para o componente k, eu vou ter 0. Ou seja, ele voltou a ser um vetor que não está, que ele está no plano do xy. Tá vendo? Então, se a gente agora usa essa relação e essa daqui, vamos ter que alfa u, que no caso u vai ser x1, 0, 0, que é esse termo aqui, mais beta v, que é dado por esse termo aqui, x2, y2, 0, vai ser igual ao produto vetorial desses três, que vai ser esse termo aqui. Vamos ter menos x1, y2, y3, x1, y2, x3, 0. Isso daqui, vamos ter aqui alfa x1 vai ser igual a alfa x1 mais beta x2 vai ser igual a menos x1, y2, y3. Agora vamos igualar os elementos da segunda coordenada. Vamos ter beta y2 vai ser igual a x1, y2, x3. Desse daqui a gente tira aqui beta vai ser igual a x1, x3. Tudo bem? Quem é x1, x3? x1 é contido no vetor U. x3 está contido no vetor W. Se a gente fizer o produto escalar de U com W, a gente vai ter justamente x1, x3. Então, isso aqui é o nosso vetor U escalar vetor W. E o alfa? O alfa aqui em cima, ele vai ser, se a gente substituir o beta aqui como x1, x3, passa para esse lado aqui, vamos ter alfa como sendo menos y2, y3 mais x2, x3. Se a gente for ver agora, quem é y2, y3 mais x2, x3? x2, y2 é o v. y3, x3 faz parte do vetor w. Então,
Se fizer justamente o produto escalar de V com W, vamos ter x2, x3 mais y2, y3. Portanto, isso aqui é menos, sinal lá fora, menos o vetor V escalar vetor W. Portanto, nossa relação, essa daqui assim, essa equação aqui, ou seja, U vetorial V vetorial W, ele vai ser igual a alfa, e vimos que alfa é menos V escalar W mais beta V, e vimos que beta está dado por isso. Então vamos escrever o beta antes. Beta seria U escalar W na direção aqui do multiplicado pelo vetor V. E o alfa é negativo, né? Então tem menos, abre parênteses, V escalar W vetor U. Ou seja, a gente pode escrever um duplo produto vetorial em termos de produto escalar, que geralmente é muito mais simples de calcular do que ter que fazer cálculo dessas determinantes. Tem um mnemônico fácil de identificar e de memorizar. O pessoal chama de BAC-CAB. A gente tem três vetores, A, B, C. Vão ser B, A, C, C, A, B. BAC-CAB. Você coloca parênteses nos últimos pares. Esse aqui é o produto escalar. Todos eles são os vetores. Esta é igual a esta. Só rearranjando aqui as letras, a ordem muda o sinal, você encontra essa. Mas esse aqui é muito mais fácil de decorar do que esse. E é muito útil para resolver esses problemas de duplo produto vetorial. Vamos agora ver o produto misto de vetores. Vimos produto escalar, produto vetorial duplo. E o que seria o produto misto? Seria um que envolve tanto produto escalar quanto produto vetorial. Então seria, por exemplo, U escalar V vetorial W. Mas como que a gente chama isso? A gente pode colocar uma parêntese nesses primeiros dois e nesses últimos dois. É a mesma coisa? Esse daqui está correto. Já esse daqui está errado e não existe. Por quê? Produto escalar de dois vetores é um escalar. Então eu não posso fazer o produto vetorial um vetor com um escalar. Não tem significado. Já aqui ele está correto. Ou seja, produto vetorial de V com W dá um outro vetor, que, através do produto escalar, vai me dar um número real. Portanto, se não tiver nenhuma parêntese e tiver escrito isso daqui, vocês entendem como este daqui. Tudo bem? Já que esse termo aqui não é possível. Então, vamos identificar como calcular esse produto misto de vetores. Vamos começar, portanto, por VW. V vetorial W. Vimos que isso pode ser escrito em termos de determinante. I, J, K. Aqui é o x2, y2, z2, x3, y3, z3. São os elementos de V e de W. E o U vai ser x1, y1, z1.
Isso daqui vai me dar vetor I, a matriz reduzida y2, y3, z2, z3. Aqui vou ter menos vetor J de x2, x3, z2, z3. E aqui eu vou ter mais o vetor K de x2, x3, y2, y3. E assim eu calculo esse produto vetorial. Agora, se eu multiplico esse vetor por um escalar U, V, W, vai ser a mesma coisa que multiplicar esse pelo vetor U, ou seja, x1, y2, y3, z2, z3, menos y1, x2, x3, z2, z3, mais z1, x2, x3, y2, y3. Notem que isso daqui é a mesma coisa que fosse o determinante, só que em vez de I, J e K, colocasse a minha coordenada do vetor U. Certo? Portanto, eu posso escrever produto misto de 3 vetores simplesmente como o determinante do elemento da matriz do vetor U, vetor V, do vetor W. Tá? Vou dar um exemplo aqui rápido. Se você quiser calcular o produto misto U, V, W, sendo o vetor U dado por 2, 3, 5, vetor V vai ser dado por menos 1, 3, 3, vetor W vai ser dado por 4, menos 3, 2. Vamos montar quem vai ser esse produto. Então, U vetorial V vetorial W vai ser esse determinante. 2, 3, 5, menos 1, 3, 3, 4, menos 3, 2. Que vai resultar em um escalar, que é o correto aqui disso. Então agora vocês podem pausar esse vídeo e tentar achar o determinante aqui dessa matriz, como exercício. O resultado é 27. Tá? E esse fato de representar ele nesse determinante, das propriedades dos determinantes, a gente pode discutir uma série de propriedades do produto misto. Tá? Uma delas é a troca de sinal se a ordem é invertida. Tá? Troca de sinal. Ou seja, esse produto que temos aqui, U, V com W, ele vai ser o mesmo valor que V escalar W com U e o mesmo de W escalar U vetorial V. Esse aqui vai ser um valor M, por exemplo, nesse caso 27. Como que a gente faz para saber qual é essa ordem que não troca o sinal? Vamos desenhar aqui um círculo. Vamos colocar esses 3 vetores, U, V e W, girando no sentido positivo, que nem do relógio.
tá? Então, se eu faço u, v, w, e o próximo é VWU, então VWU, e WUV, WUV. Estou vendo que eu sempre estou fazendo esse produto no sentido positivo. Se eu fizer no sentido contrário, ou seja, pegar V, U, W, que seria V, escalar U, vetorial W. Esse aqui vai ser o mesmo que U, escalar W, vetorial V, que vai ser o mesmo que W, escalar V, vetorial W. Isso daqui trocaria o meu sinal com relação a esse aqui de cima. Então, esse aqui vai ser um menos M. Se a gente trocasse V com W, aqui a gente estaria nesse caso aqui. Em vez de achar 27, acharíamos menos 27. E uma outra é quando U escalar V vetorial W for igual a zero. Isso vai ser C e somente C, conjunto de vetores U, V e W, se esse conjunto é linearmente dependente. Se um desses vetores pode ser escrito como combinação dos outros, que vale a mesma regra dos determinantes. Se uma linha é uma combinação linear das outras duas, o determinante é nulo. Portanto, se um desses vetores for combinação linear dos outros, esse produto misto é nulo. Vamos fazer um pequeno exemplo para ilustrar esse ponto. Vamos ter três vetores, U como sendo 2, M0. O vetor V vai ser igual a 1, menos 1, 2. O vetor W vai ser igual a menos 1, 3, menos 1. E ele quer saber o valor de M, tal que esses vetores eles sejam coplanares, tal que U, V e W sejam coplanares, sejam todos eles no mesmo plano. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente sabe que se eles são coplanares, se eles são no mesmo plano, eles são linearmente dependentes, portanto, o produto vetorial misto dele é nulo. O produto vetorial misto sabemos como calcular. Insere aqui o vetor U, o vetor V e o vetor W. Isso tem que ser igual a zero. Agora, resta somente calcular esse determinante. Vai dar 2, e essa submatriz aqui vou ter 1 menos 6. Agora, aqui mudou de sinal, menos M, vai multiplicar menos 1, menos 2, vai dar mais 2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, eu vou ter menos 10, menos, aqui vou ter M igual a zero. Portanto, M é igual a menos 10. Então, se você colocar menos 10 aqui, você obtém todos esses vetores no mesmo plano. Descer mais um pouco, continuar aqui com as propriedades. Vamos para a terceira, que é a multiplicação por um escalar. Se eu tenho alfa, que multiplica o vetor U, escalar, vetor V, vetorial W, isso daqui é a mesma coisa que alfa
multiplica o vetor U escalar V vetorial W. Ou a mesma coisa que U escalar alfa V vetorial W. Esse produto aqui. A gente pode escrever dessa forma aqui também. Então, tudo igual. E tem a propriedade distributiva, que é, vamos chamar de U mais U' escalar vetor V vetorial W. Isso daqui vai ser igual a U escalar V vetorial W mais vetor U' escalar vetor V vetorial W. Ou se eu coloco U escalar, que eu coloco V mais V' vetorial W. Isso daqui vai ser igual a U escalar V vetorial W mais U escalar V' vetorial W. Mesma coisa. Vamos ver o último tópico aqui dessa parte de produto misto, que é praticamente a interpretação geométrica do produto misto. Vamos ver a interpretação geométrica de U escalar V vetorial W. Tudo bem? Isso daqui, vamos resolver isso com um desenho. Começar desenhando o vetor. Vou chamar esse aqui o vetor W. Esse aqui vai ser o nosso vetor V. Vou colocar o eixo aqui reto. Vou colocar um ângulo arbitrário aqui, o nosso vetor U. Tá? O nosso vetor V vetorial W vai ser perpendicular a W e perpendicular a V. Então, esse daqui vai ser o nosso vetor V vetorial W, tá? Que é esse termo aqui. Agora, se a gente vai fazer o produto escalar entre esses dois vetores, vou falar que o ângulo entre eles aqui seja θ. Tudo bem? Então, a projeção aqui, a gente chama essa altura de H, a gente tem que H vai ser igual ao módulo do vetor U cosseno do ângulo entre eles, θ. Se a gente for completar o paralelograma aqui, vamos ver que figura vamos ter. A gente já visto que o produto vetorial de V com W daria a área. Portanto, o módulo desses dois aqui vai me dar essa área, esse paralelepípedo. Tá? Agora, se a gente esticar aqui, vetor U,
Note que o módulo de V vetorial W vai me dar essa área aqui, ó, área do paralelograma, tá? E se eu multiplicar essa área por essa altura aqui, eu vou ter o volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo vai ser H pela área da base, que é V vetorial W. Então, vamos substituir aqui o H. Sei que o volume do paralelepípedo vai ser módulo de U, módulo de V com W, cosseno do ângulo θ. Isso daqui é a mesma coisa que produto do vetor escalar U com o vetorial de V com W, porque o ângulo θ é o ângulo entre o U e o produto deles. Se eu faço um módulo disso, é o paralelepípedo, é o volume dele. Nessa figura, podemos seccionar ela. Uma outra cor aqui. Se a gente cortar de diagonal a diagonal, aqui embaixo, logo que pegamos somente metade desse volume, a gente tem um volume que a gente podemos chamar volume de um prisma triangular. Prisma triangular. Qual que vai ser esse volume? Metade do volume paralelepípedo, né? Se a gente define a base desse prisma com o vetor V e W e a altura com o vetor U, ele vai ser metade do módulo de U escalar V vetorial W. Tem mais uma figura que podemos obter aqui. Vamos imaginar que não temos mais essa parte azul. Vou escolher uma cor magenta. Imagine que eu vou seccionar diagonal a diagonal essa face aqui. A face lá atrás vou cortar assim. Essa vou cortar assim. E aqui embaixo, a base, a superfície V com W assim. Eu vou ter uma figura que é chamada tetraedro. Tem 4 faces. Esta lá atrás. Essa aqui, esse lado. Essa superfície interna. E essa base aqui. Dentro desse paralelepípedo eu tenho 6 dessas figuras, tá? 4 aqui no canto e 2 que vão se formar aqui ao interno delas. Então eu tenho o volume, portanto, do tetraedro vai ser igual a 1/6 do produto misto V vetorial W. Então, essas são as diferentes figuras que dá para fazer aqui com esses produtos de vetores.